Você já teve a impressão de que Deus está longe? De que você ora e Deus não está escutando? Você já teve aquele sentimento de abandono? Pois é, se você se sente assim ou já se sentiu assim, esse salmo é para você. Hoje nós vamos considerar o salmo de número 10, um dos salmos muito importantes para aquelas pessoas que sofrem, para aquelas pessoas que passam dificuldades, para aquelas pessoas que sofreram injustiça ou continuam sofrendo injustiça e calúnias. Mas aqui esse salmo de Davi vai nos orientar a como perceber a graça de Deus e saber que Deus se importa com o nosso sofrimento. Deus se importa com você. Deus se importa com a sua dor. Deus se importa com a sua angústia. Por isso esse salmo ele é extremamente importante para nossa reflexão e para a gente perceber que o amor e a graça de Deus continua nas nossas vidas. Esse salmo ele vai começar com uma pergunta muito dura com relação a Deus. Ele vai dizer quase com que uma acusação. No verso primeiro ele vai dizer: por que, Senhor, te conservas longe? Olha que pergunta difícil que esse salmista ele coloca. Aqui você pode perceber que no Salmo 10 não tem o autor, né, como tem nos outros salmos. Muitos estudiosos dizem que o Salmo 9 e o Salmo 10 são o mesmo. É um acróstico. Então, possivelmente, esse salmo ele era junto com o salmo de número 9. Mas aqui ele está separado, então aqui a gente coloca como sendo o salmo de Davi. Né? Por que te conservas longe? Por que te escondes na hora da angústia? Na realidade, essa é a percepção do salmista, né? Como é a nossa percepção, talvez, no momento da angústia, quando você ora e você tem aquele sentimento de que Deus está longe. Não é a realidade do que acontece. Essa pergunta me lembra muito aquela cena de Pedro no barco vendo Jesus andando por sobre as águas. Lembra disso? Nessa cena, nessa narrativa, né? Pedro com os discípulos estão no barco atravessando o mar e Jesus ele atravessa o mar andando por sobre as águas. E qual é o sentimento dos discípulos? De medo, de pavor. Eles acham que era um fantasma, né? Eles falam assim: olha, é um fantasma. E aí Jesus fala assim: não, sou eu. E aí Pedro, que era o mais ousado dos discípulos, ele fala: Senhor, se és tu mesmo, fala para eu ir aí até você. E aí Jesus fala assim: então vem, Pedro. E aí Pedro sai do barco, começa a andar por sobre as águas. Mas de repente ele olha para as ondas, ele olha para os ventos, tira os olhos de Jesus e começa a afundar. Quando ele começa a afundar, vem água até o pescoço, ele grita: Senhor, socorra-me. E aí o texto ele vai dizer que Jesus apenas estende o braço e levanta Pedro. Na realidade, Jesus estava do lado de Pedro. Quem achava que Jesus estivesse longe era Pedro, porque havia tirado os olhos de Jesus. A mesma coisa acontece aqui com Davi. E acontece com a gente, né? Muitas vezes na angústia a gente está olhando para a angústia, olhando para os ventos, olhando para as ondas, olhando para as tempestades que nos abatem, que nos jogam de um lado para o outro, e a gente diz: Senhor, socorra-me. Onde o Senhor está? E na realidade o Senhor está ao nosso lado e estendendo o braço para nos levantar. É a gente que muitas vezes tira os olhos de Jesus. E por isso a gente faz a pergunta: Senhor, por que te conservas longe? Por que o Senhor não me escuta no tempo da angústia? Que é a pergunta do salmista. É porque os nossos olhos desviaram do Senhor. Essa pergunta ela é repetida no verso de número 12. Ele vai dizer assim: levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueça dos pobres. E aqui vem um outro tema extremamente importante nesse salmo, que vai ser com relação àqueles que são os pobres, os necessitados, os aflitos. Ele vai repetir várias vezes isso, né? Ele vai dizer assim: não te esqueça dos pobres, né? No verso de número 12.
O verso 14, o Senhor é quem atenta ao sofrimento e à dor, para que os possa tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Ele vai dizer no verso 16, o Senhor é Rei eterno, da sua terra somem as nações. Tem ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, e tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano que é da terra não volte a espalhar o terror. E é interessante que o Senhor é aquele que defende o órfão, o necessitado, o humilde, o oprimido, mas ele vai colocar uma coisa muito séria também, que é aquelas pessoas soberbas que se esquecem dos filhos de Deus, aqueles que estão sofrendo, porque no seu íntimo acham que Deus não existe, acham que Deus não está nem aí para as coisas, acham porque seus olhos estão mirando apenas a sua própria ganância, acham que Deus deixou o mundo no automático e não está nem aí. 3 vezes vai se repetir. O verso de número 4 vai dizer assim: em sua soberba o perverso não investiga, tudo que ele pensa é que Deus não existe. Interessante isso, né? E ele vai dizer no verso 6, pois lá no seu íntimo diz, jamais serei abalado. Isso também vai dizer outras vezes. Ele vai dizer assim no verso 11, diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. E vai dizer no verso 13, porque o ímpio despreza a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. E esse salmo é claro em dizer que aquelas pessoas que dizem no íntimo que Deus não existe, eles vão saber que Deus existe e fará justiça e juízo naquele dia. E as pessoas que estão aflitas, que dizem, onde está Deus? Porque o Senhor se conserva longe de nós. Essas pessoas também verão que Deus existe e estenderá os braços para chamá-los de volta, para mostrar que Deus é quem cuida deles. Cuida do órfão, do oprimido, do humilhado, do injustiçado. Deus é quem cuida de cada um de nós. Deus está a nosso favor. Deus é quem faz de fato diferença na nossa vida. Às vezes somos nós que tiramos os olhos de Deus, por isso que a gente acha que Ele está longe, mas Deus está muito perto. Aliás, tão perto que a palavra do Senhor, lá em Colossenses capítulo 1, vai dizer que Deus está em nós. E este é o mistério da glória. Tá certo, meu irmão? Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe, ative o sininho para você ser notificado toda vez que o YouTube tiver um vídeo novo aqui do nosso canal. E acompanhe as outras séries, como Gente Como a Gente, onde eu falo sobre alguns personagens bíblicos, e também sobre Pensa no Livro Bom, onde eu indico alguns livros para sua edificação. Tá bom? Que Deus assim o abençoe, em nome de Jesus. Amém.